Amém. Graça e paz, amada igreja. Que bom estar novamente aqui ministrando. É sempre uma alegria, um prazer. E a gente se sente em casa fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos fez para fazer, aquilo que o Senhor nos criou para fazer. Amém. O tema que o Senhor colocou em meu coração é: proteja a herança que Deus te deu. É interessante que em algumas ocasiões, enquanto nós intercedemos por alguém ou sobre alguma direção, Deus nos dá uma palavra específica. E às vezes essa palavra é direcional somente para aquela pessoa, para aquele determinado grupo. Mas em algumas ocasiões, excepcionalmente, o Senhor vem e diz: olha, de um, traga a muitos. Porque é como se houvesse um ambiente onde Deus quer falar a respeito de algo. E o Senhor nos trouxe uma palavra lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. Primeiro livro de Reis, no capítulo 21. E aqui vai falar de uma história que talvez seja conhecida de alguns de vocês, talvez de outros não. Mas há segredos espirituais precisos quanto a este capítulo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado de minha casa. Dar-te-ei, pois, por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se em sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhes disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te consagrar esta palavra que será dita agora, Senhor. A tua inspiração, Senhor, está sobre minha mente, sobre o meu coração, Senhor. Mas me dá o discernimento, a clareza, a autoridade, o poder para transmitir, Senhor, segundo o teu coração, Senhor, uma palavra que transforma, uma palavra que
nos traz entendimento, que nos traz clareza. E ó Pai, abençoa este momento, e que esse liberar dessa palavra, Senhor, seja um destronar, ó Pai, dos espíritos que se levantam contra a tua casa. E nós colocamos tudo diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Já falei para alguns, mas volto a repetir daqui de cima. Creio que a maioria está percebendo no ar que nós estamos vivendo a época mais bíblica possível, atrelada ao livro de Apocalipse. Se vocês perceberem e forem ler lá no capítulo de Ezequiel 38, você vai ver que eles estão falando de nações que, se nós trouxermos o significado delas para os dias de hoje, nós estamos falando da Rússia, do Irã e de algumas outras nações que nós estamos vendo um mover no mundo espiritual, porque nós estamos muito próximo da vinda de Jesus. E Jesus tem me chamado a dar um alerta à igreja, porque talvez em nosso coração, em algum momento, na rotina diária, possa ficar a imagem que ainda são muitos anos e quem sabe até séculos para que Jesus se cumpra essa palavra. Mas o que eu tenho sentido em minhas orações, e outros amados profetas, irmãos, têm sentido também, é que muito possivelmente eu e você sejamos a geração do arrebatamento. Para aqueles que acompanham o trabalho dessa casa, vocês vão se lembrar que nessa casa, não me lembro agora o mês exato, mas eu dei uma palavra de Daniel 3. E naquela ocasião eu falei que Deus estava levantando um avivamento, mas que esse avivamento seria diferente dos padrões do passado. Do passado, muitas vezes atrelavam o avivamento a cachoeiras, a águas. Mas o que o Senhor coloca no meu coração é que vem um avivamento de fogo. E o fogo, ele faz separação. A uns, ele vem como um fogo refinador, para elevar, para preparar, para conduzir as pessoas ao lugar que Deus as quer. Mas a outros, ele vem como sentença, dizendo: olha, você não foi achado digno. Em outras palavras, o Senhor colocou no meu coração que nesse tempo, que está muito próximo do avivamento, que vai vir preparar o caminho para o arrebatamento, virá também os maiores levantes dessa terra. Você já está percebendo o movimento com relação ao nosso país, Brasil. Você já está percebendo que na política estão acontecendo coisas e que talvez algumas taxas de nosso país comecem a aumentar. E talvez você diga: puxa vida, será que Deus não está percebendo? Eu vou mais além. É o próprio Deus que está permitindo, para chacoalhar o Brasil e poder preparar a nação brasileira, a qual Ele escolheu para um grande avivamento. E o que eu sinto quando eu oro é que é necessário esse chacoalhar, porque infelizmente muitas igrejas, muitos irmãos não têm se despertado. E eu não falo a igreja local aqui, eu falo a igreja do Senhor como um todo. Mas o Senhor me deu uma palavra dizendo também que mesmo com aqueles que Ele tem uma grande obra e que Ele vem como fogo refinador, o inimigo tem tentado se levantar nesses dias com um espírito que tenta atravessar o caminho da bênção.
como um espírito atravessador. E mais precisamente o Senhor me falou sobre o espírito de Jezabel. Pastor, espera aí, pastor. Jezabel não era uma mulher, a esposa do rei Acabe? Sim. Mas a perversidade que o inimigo usou aquela mulher foi tão grande, tão alta, que aquele espírito resolveu até mesmo adotar essa posição desse nome. E hoje nós ouvimos falar sobre um espírito de Jezabel, que possui certas características. Então o Senhor colocou em meu coração uma palavra que visa alertar a igreja sobre esse tipo de ação. E a palavra começa então com o texto de Nabote. Nabote era um homem jezreelita, e havia uma coincidência aí. Ele possuía um terreno que era herança de seus pais. E entenda, pai, aqui, não só pai e mãe, mas uma herança geracional. É isso que eu quero destacar no profético. E porque essa vinha tinha divisa com o palácio do rei, o rei, imagino eu, talvez de sua janela, talvez lá de cima, olha o terreno e diz: olha, que ótimo campo, mas não é meu, mas eu tenho como comprar. E ele vai então a Nabote e faz uma proposta: Nabote, dá-me a tua vinha, e em troca eu posso te pagar o valor que ela vale, ou até mesmo dar uma vinha melhor, um parreiral melhor. Mas curiosamente, talvez muitos de nós que talvez olhassem para isso e falassem: pastor, puxa vida, ele não estava querendo tomar de imediato, ele estava propondo um negócio, e imagina se ele tivesse uma vinha melhor. Mas entenda com os olhares espirituais, porque Nabote, ele vai fazer um destaque, ele vai dizer: eu não a vendo, eu não a entrego, porque se trata de uma herança de meus pais. Então ele está destacando aqui uma herança geracional, uma herança que vem anterior a ele. Antes do seu nome ser citado, Deus já tinha preparado aquela terra. E deixa eu te contar uma coisa: todo aquele que Deus levanta como seus escolhidos singularmente, deixa eu te contar, a Bíblia é muito clara em dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Se nós formos em alguns textos de Isaías, vai dizer exatamente lá, que antes que tivéssemos forma, antes que fôssemos gerados, Ele já tinha nos escolhido. Dou um exemplo com um homem chamado Ciro, um imperador que era ali da Pérsia, em que o profeta narrou a história dele 150 anos aproximadamente antes dele nascer. E por que eu quero dar esse destaque? Porque talvez dentro de nós ou de alguém aqui possa vir um sentimento: olha, um dia eu aceitei Jesus, um dia eu olhei e meu parente, meu primo, meu amigo, ou eu estava passando na porta de uma igreja e eu senti de entrar, e talvez em algum momento pareça que possa ter sido fruto do por acaso, mas deixa eu te dizer, não há ninguém aqui, ninguém, que verdadeiramente tenha aceitado Jesus
sem que Deus tivesse colocado o olho em você e escolhido uma obra específica. Talvez você diga: mas pastor, eu nem sei aonde eu vou ser usado. Pastor, eu nem sei aonde Deus quer me colocar. Mas eu tenho uma certeza, que Ele tem algo preparado para você. Em especial nesse tempo. Entenda que Deus escolhe as gerações que vão ocupar cada tempo. Na sua infinita onisciência, Ele olha e diz assim: olha, no tempo de Jesus vai nascer Pedro, vai nascer João, porque Deus tinha um propósito para aquelas almas, para aquele tempo. Mas se sinta singular em Deus, porque no tempo do avivamento, Deus chamou o seu nome para habitar essa terra e se fazer presente. Então nós temos um privilégio, que é tão semelhante como viver na época dos discípulos. E Deus tem falado sobre um avivamento de fogo que será tão impactante quanto da época dos apóstolos. Escuta o que eu estou falando. Você vai perceber que nesses próximos meses, anos, quem sabe, Deus vai mover tão grande que vocês vão começar a ver novamente os milagres que aconteciam na Bíblia. A questão é, nós queremos estar como um agente passivo, que só vê, que por si só já é um privilégio, ou queremos estar como um agente ativo, como um instrumento desse avivamento, desse preparar para o arrebatamento. Só que tem um porém, existe um preço. E a Bíblia vai dizer que Nabote perdeu a sua vida por uma causa. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos morrer. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser eliminados. Mas entenda, o valor da herança espiritual de Deus para a vida dele era tão alto que ele entregou a vida dele em prol de uma causa. E nós não podemos dar nada menos do que isso em prol do que Deus separou para nós. Pastor, mas se eu morrer eu não faço a obra. Entenda com um olhar espiritual, amado. Não necessariamente você vai morrer fisicamente como Nabote, mas eu estou falando de uma morte da nossa carne, uma morte total do nosso ser, da nossa vontade, dos nossos pecados, das nossas falhas, porque todos nós temos falhas, a ponto de Deus olhar e dizer: esse entrega tudo por mim. Abraão, você esperou 100 anos para ter um filho, não é verdade? Uma vida toda. Vai e entrega ele para mim. João, José, Maria, ou cada um de vocês aqui, o que você tem de mais precioso? Quais as vontades que são tão latentes dentro de você? E a pergunta do Senhor é: será que eu e você estamos dispostos a entregar essas vontades que às vezes são latentes dentro de nós, em prol de uma herança que já foi marcada no céu muito antes de eu e você pisarmos nessa terra? Pastor, nos esclarece isso. Vamos lá. Nós sempre falamos que a Bíblia, Deus é muito objetivo. Então quando Ele dá o nome de alguém, é porque interessa dar o nome de alguém. Porque algumas pessoas Ele cita e não diz o nome. Quando Ele diz o nome de um lugar, é porque interessa o nome do lugar. Porque tem lugar que Ele diz: olha, passaram por um lugar, e Ele não dá o nome do lugar.
Então Deus, na sua objetividade, Ele tem segredos espirituais nas mínimas palavras, até mesmo nas vírgulas bíblicas. E olha só, vamos começar pelo significado de Nabote, que significa fruto ou rebento, ou frutífero. Pastor, não só está falando do terreno, mas está falando de um fruto, está falando de uma herança que gera fruto. Pois é. E talvez você diga assim, mas pastor, qual é o fruto que foi gerado? Porque o sujeito foi para a morte, a área dele teoricamente foi tomada. Mas se você ler os capítulos seguintes, você vai ver que Jezabel pagou o preço e morreu. O espírito de Jezabel, que estava destruindo Samaria, que estava conduzindo o rei Acabe à destruição, a ser um dos piores reis do reino do norte, agora estava destruído, porque Deus, por amor àquele homem, levantou um profeta e deu uma ordem. E sabe o que aconteceu com Jezabel? Não foi só lançada fora pela janela, mas os cães comeram boa parte do seu corpo, de modo que nem enterro de rainha ela pôde ter. Tem bênçãos que Deus olha para os seus servos e diz: esse se entregou tão fortemente por mim, que ainda que ele morra fisicamente, que ainda que ele não esteja mais fisicamente nessa terra, eu vou cumprir cada promessa, cada memória, e sobre o terreno dele, sobre a herança dele, eu ponho algo que gere frutos, porque Nabote significa frutos, frutífero. Agora, e o nome do lugar, pastor? Jezreel. Jezreel, em um dos significados, é Deus que semeia. Olha a conexão. Tudo está falando de plantação, tudo está falando de fruto, tudo está falando de herança. Mas o outro significado parece até contraditório. O Deus que espalha. Mas na realidade, quando nós lançamos uma semente, nós podemos lançar ela somente aqui, ó. Mas o Deus que espalha, pega a semente que a gente plantou aqui e vai lançando, e vai trazendo alcance em vidas que você jamais imaginou. Uma semente que você planta hoje aqui, amanhã pode estar até mesmo fora desse continente, pode estar atingindo a Europa, a Ásia, a América como um todo, a Oceania, a África. Só que veja, nós estávamos falando de uma mulher que conhecia o mover espiritual, uma adoradora de Baal, de Beliel. E então Acabe, que na tradução do nome dele significa irmão de meu pai, ou numa linguagem mais simples, tio paterno, se achega junto de Nabote. E se você lembrar lá no passado, essa história se repete, porque Jacó vai morar na casa de de quem que ele vai morar? Que Labão era dele? Tio. Só que nós vemos que Labão tentava enganar Jacó. E eu uso uma expressão, essa expressão é minha, mas não tem nada no livro, mas para vocês entenderem que eu falo que eu criei dentro de mim, que é a teoria dos espelhos. Deus pegou Jacó, que era mentiroso, e colocou diante de alguém tão mentiroso quanto
para ser trabalhado. Mas aqui, Nabote não era mentiroso. Nabote não precisava ser trabalhado, mas ele foi testado. E como de um tio, como de alguém próximo, que parece que vem trazer uma palavra agradável: olha, escolha o terreno que você quer, escolha a área, escolha a vinha. Você não vai deixar de ter uma vinha. Eu posso te dar até uma vinha melhor. Ou se você está cansado de cuidar da vinha, eu te dou dinheiro em espécie, eu pago por ela. Quanto você quer? E olhe como as histórias se repetem, porque a palavra de Deus vai dizer que lá na frente, Jesus estando no pináculo do monte, ele também recebe uma proposta para uma herança, que era uma herança o quê? Que vinha do pai, uma herança geracional. E o diabo tenta propor para ele: olha, eu tenho outras propostas, que parecem tão boas quanto. Mas ele diz: olha, guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. E quantas pessoas, quando vem um espírito de Jezabel, o espírito atravessador, e o espírito de Jezabel, num primeiro momento, ele não vem com guerra, e aí que é o perigo. Num primeiro momento, o espírito de Jezabel, ele vem sorrateiramente, propondo algo que parece muito bom. Olha, pastor, olha, líder, você me parece um pouco cansado, mas eu quero te propor algo. Deixe esse ministério, deixe essa causa, entregue essa causa. Você não vê o que você recebeu até agora? Um terreno, mas eu posso te dar uma vinha melhor. Muitas pessoas nesse lugar, mas quantas vezes você recebe afronta, quantas vezes você recebe palavras, quantas vezes o inimigo se levanta contra a sua vida. Mas eu tenho uma proposta: deixa o terreno, deixa a herança que Deus te deu, e eu te dou uma área melhor, uma área de paz, uma área de uma vinha que você vai continuar fazendo aquilo que você gosta de fazer. Mas Nabote olha, ele diz: pode ser uma vinha, mas não é a vinha que Deus me deu. E meu amado, deixa eu te contar um segredo espiritual. Deus tem para cada um de nós um trabalho, um chamado singular. Se eu resolver ocupar o seu espaço, eu estou fora da minha vinha. E não há prosperidade se eu estou fora da posição que Deus me deu. Se você resolver ocupar o espaço do pastor, legal, eu gosto de estar lá, eu quero fazer aquilo, e Deus não te chamou para aquilo, para você não é bênção. Por quê? Porque tem vinhas específicas para cada um de nós. E quando cada um de nós, se não entendemos a palavra espiritual, da onde Deus quer nos colocar, do chamado que Deus nos quer colocar, aquela vinha é prejudicada. E não só aquela vinha, os frutos daquela vinha são prejudicados. Mas como que o inimigo vem? Geralmente de mansinho. Olha, tem uma proposta. Olha, não tem ninguém aqui. Olha, não precisa orar tanto. Aquela turma lá é tudo fanático. Tem muito tempo para Jesus voltar. Você vai ter muito tempo. Deixa para quando você ficar mais velho. Daí você vai gastar tempo com oração. Para que se ocupar tanto com as coisas de Deus?
Olha, tem tantas opções. Você, principalmente aos jovens, olha, vocês têm juventude, vocês podem sair, desbravar o mundo. E às vezes, se não damos conta, nós vamos desbravar caminhos que Deus não tem, vinhas que Deus não escolheu. E sabe o que é o pior? Que nós olhamos e dizemos: mas eu tenho uma vinha. Se não for a sensibilidade espiritual, nós achamos que está tudo certo, porque Ele não falou assim: ó, eu vou te dar um vale de jaca, eu vou te dar um vale de melancia. Ele falou: você tem vinha? Eu te dou outra vinha, melhor. Você tem um chamado? Eu faço algo semelhante para você. Eu vou te colocar num espaço, numa igreja, onde todo mundo te considere, onde você seja um ídolo lá, onde você tenha um título que todo mundo vai abraçar, que todo mundo vai se alegrar, que todo mundo vai falar. E nesse tempo de avivamento, um tempo onde Deus vem com o fogo refinador, infelizmente esse fogo tem encontrado muitas pessoas na condição de homens que trocaram a sua vinha por outra vinha. Homens que se dizem pastores, mas que de pastores não tem nada. Profetas que se alegam profetas, mas que de profetas não tem nada. Mas Deus tem levantado um povo singular, em que Ele olha lá de cima e diz: esse é meu pastor. Esse não são só os homens que reconhecem, este eu reconheço. Esse é meu profeta, esse é meu ministro de louvor. E acima de tudo, todos esses são meus filhos. Entende o lugar de quem recebe uma vinha, uma herança geracional? Só pode receber herança geracional quem é tomado como filho. Tem 3 níveis na Bíblia: servo. Puxa, é bom ser servo? Bom. Deus nos manda chamar de Senhor. Amigo, é bom ser amigo? Ótimo. Mas que lugar de privilégio quando nós nos entendemos como filhos. O servo presta conta ao seu Senhor. O servo muitas vezes teme ao seu Senhor. Ele diz assim: eu vou fazer para que o Senhor não me despeça. Eu vou fazer para ser reconhecido pelo meu Senhor. Eu vou fazer porque eu quero ter uma plaquinha de melhor empregado do ano, do mês. Mas o filho entra na casa do pai e diz: pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E fazer, ó pai, não se trata de fazer para aparecer, não se trata de fazer para convencer, não se trata de nada disso. Mas pai, eu faço porque isso, como geracional, faz parte de mim também. A tua natureza, pai, é minha natureza também. A tua imagem é minha. Pastor, mas isso é tranquilo, será? Adão e Eva tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles sabiam disso. Sabe o que Satanás falou para eles? Se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, serão semelhantes a Deus. Conhecerão. Olha a pegada do cara. Deus já dizia que eles eram semelhantes a Deus. E Satanás vai dizer para eles: vocês serão. Vai incutir na cabeça deles que eles não eram. E por isso precisavam de uma outra vinha. Por isso precisavam ir buscar as sementes naquela árvore. E ele veio com uma árvore do mal? Não, do bem e do mal. Chega de mansinho. Olha, tem uma outra vinha.
tem uma outra vida para você, uma vida de prazeres, de reconhecimento, de alegria. E tudo vai caminhando bem, mas chega num ponto que muitas vezes Jezabel se levanta, e Jezabel significa onde está Baal. Baal é exaltado, ou seja, Jezabel é um espírito que se exalta na queda daqueles que são de Deus. E ela vai dizer: como é que é, Acabe? Ele não aceitou a boa conversa? Ele não aceitou, então com esse a conversa é mais embaixo. Pode deixar. Eu vou preparar ali 2 testemunhas para dizer que ele se levantou contra Deus e contra o rei e blasfemou. E a palavra de Deus vai dizer que se levantou 2 homens da região de Nabote e falaram contra ele. E ele então tem o fim que tem aos blasfemadores, o fim da morte. Mas ainda que aos olhos humanos possa parecer o mesmo fim, a Bíblia diz: olhai os frutos. O fruto de uma determinada morte só gera tristeza, só gera perda, porque o que morreu não era bom. Mas o fruto daquele que se entregou por uma causa em Cristo, ainda que morto, gera vida. Pastor, mostra isso na palavra. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi para a morte na sexta-feira. E daí você vai dizer: mas foi a morte de um inocente, pastor, por nossas causas. Sim. Mas aquela morte num domingo se levantou para a vida, e até hoje tem gerado os frutos. E essa é a herança dele. Mas ele diz: vocês são chamados a ser co-herdeiros, ou seja, eu que era unigênito, eu que era único, hoje sou o primogênito, o primeiro de muitos. E eu tenho chamado um povo para morrer por uma causa, um povo que entrega todo o seu eu, todos os seus sonhos pessoais, tudo aquilo que ele entende como valor de vida, em prol daquilo que eu escolho para ele. São esses homens e mulheres que Deus quer levantar. São esses homens que serão os avivalistas desses próximos anos, homens cheios de fogo, de poder de Deus, não para suas honras, mas porque Deus tem muitas sementes a serem lançadas. Deus tem falado em meu coração de um avivamento que vai chacoalhar o Brasil como um todo e as nações. Vai ser o período de maior conversão na história da igreja desses últimos tempos. Só que ele, por mais que desejasse pegar a todos, ele está lá olhando. E a palavra de Deus vai dizer: eis que eu venho sobre a terra sondando, e procuro um homem que se possa ser colocado na brecha, que possa preencher a brecha. Quando você tem um muro e ele tem uma pequena cavidade aberta que traz toda a derrota, Deus escolhe um tijolo adequado para entrar naquele vão e suprir a carência daquele muro. Mas o buraco só cabe um tijolo específico. Só alguém com o tamanho daquele buraco para preencher aquela cavidade. Por isso ele diz: eu procuro um homem na brecha. E a nossa terra, Deus tem falado ao meu coração que tem estado sobre brechas abertas. O mundo espiritual tem estado sobre brechas abertas. Pastores, líderes, homens não têm entendido muitas vezes os chamados, mas Deus por isso tem levantado pastores, líderes singulares na mão dele, para entrar nessas brechas que outros homens não ocuparam.
E a pergunta que ele faz é: nós estamos dispostos a entregar nosso eu, nosso tudo por ele? Pastor, eu estou na igreja hoje, eu entreguei minha terça-noite. Pastor, eu entreguei tal coisa, mas a pergunta que ele faz não é se você entregou uma coisa ou outra. A pergunta que ele faz é se você está disposto a entregar seu tudo. E há lugares em nós que nos doem. Ou você acha que foi fácil para Nabote chegar lá, ser acusado de um blasfemador, de receber pedradas e morrer por uma causa? Será que foi fácil para Estevão? Será que foi fácil para Pedro? Será que foi fácil para Paulo? Quantas pessoas que nós vamos orar e diz: olha pastor, ora por mim, eu quero ser como um Paulo, eu quero ser como um Pedro. E tudo isso é bom, a questão é se nós queremos pagar o mesmo preço que eles pagaram. Eu sei, amados, que a nossa carne luta contra nós. Eu sei, e não estou aqui querendo bancar herói, nada disso, mas eu estou falando como funciona o mundo espiritual. E dizer que se você não ora, você precisa sacrificar a sua carne e começar a orar. Não é uma vez no mês, não é uma vez na semana, são todos os dias. Pastor, eu oro todo dia, mas é aquela oração bem rápida, pastor. Amados, Deus quer intensidade nesse tempo. Começa com 5 minutos, tudo bem, mas vai para 10, vai para 15, daqui a pouco você está orando 1 hora por dia. Pastor, não tenho conversa para 1 hora, separa em 3 turnos de 20 minutos, mas ora pelo menos 1 hora por dia, pelo menos. E daqui a pouco você vai estar com um papo tão íntimo com Deus, que 1 hora passa numa batida só. Começa a ler a Bíblia todos os dias, não só no culto. É o que eu ensinava ontem lá na sala, que a gente dava aula. Eu falei: se vocês querem ser diferentes em Deus, esquece que você vai pregar a palavra e vai prepará-la na véspera do dia que o pastor te convida para pregar. Não vai sair nada. Porque se para você subir aqui e pregar, você tem que estar com a vida nisso aqui. É todo dia. Quando você sobe aqui, não é a véspera que te prepara para isso, mas são todos os seus dias. Domingo nós falamos sobre a ceia, mas a ceia, nós trazemos um simbolismo dela uma vez por mês, mas a verdade é que a ceia tem que ser todo dia em nossas vidas. A igreja só é uma forma de nós lembrarmos em grupo isso. A oração tem que ser rotina em nós. Pastor, quanto tempo aqueles homens do passado oravam? Se você tiver a oportunidade de ler a história de heróis da fé, alguns deles passavam 8, 10 horas diárias em oração. Amados, eu sei que nós estamos em outro tempo. Eu sei que nós temos trabalho. Eu sei que nós temos lutas. E talvez você diga: pastor, mais 10 horas eu nem tenho esse tempo de espaço em minha vida. Mas eu sei que às vezes a gente gasta 1 hora assistindo uma série, assistindo um filme, assistindo alguns ainda estão no período da novela. Eu sei, pode falar o que for, a gente sabe, a gente entende mundo espiritual. Mas a pergunta é: você que ficou 20 anos assistindo filme, você entregaria esses filmes em prol do Senhor? Para ter 1 hora com o Senhor?
Você que assiste a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 12, entregaria esse tempo das novelas para entrar em oração e estudo da palavra? Pastor, você tem alguma coisa contra filme? Não, amados. Eles só não podem ocupar o primeiro lugar. Não vou ser hipócrita aqui. Eu mesmo, às vezes, se tem um filme bacana, não tem problema, vai no cinema, assiste. Sabe, a gente também tem vida pessoal, a gente também faz as coisas. Mas elas não podem ocupar mais espaço que Deus. Pastor, eu tenho um videogame lá e fico com meus filhos 5 horas jogando videogame. A dedicação ao videogame está maior do que a Deus. Daí não dá para ser avivalista do Senhor, vai ser avivalista do videogame. É um bom consultor de videogame. É um ótimo instrutor de jogos de internet. Sei tudo de internet, pastor. Mas para andar com Deus, Ele exige uma coisa: viver. Viver. Amados, não espera o pastor não convidar você para subir aqui em cima, para daí você estudar a palavra, para daí você orar. Não espera você ser chamado num domingo para louvar aqui na frente, para daí você ter vida com Deus. Não espera o pastor chamar aqui na frente, na hora do apelo, e dizer: agora nós vamos orar por vocês, agora eu vou receber. Não, você pode começar a receber na sua casa. Deus tem chamado alguns até para levantar de madrugada. Como é que você trataria isso se Deus falasse hoje: levanta às 4 da manhã? Não só hoje, mas durante um bom tempo. Levanta às 3. O nosso sono ia bater forte, né? Ia querer lutar conosco. Mas você levantaria? Há quanto tempo Deus tem falado conosco a respeito de algumas mudanças? E nós saímos até emocionados de alguns cultos e dizemos: olha, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer para Deus. Mas passa a semana, nós começamos a ler a Bíblia e de repente paramos de novo. Começamos a orar: agora vai, agora vai, agora vai. E nós não oramos. E para quem tem visão aberta, sabe do que eu estou falando. O cara pode vir aqui fazer pirim-pim-pim, pular, girar, virar de ponta cabeça. Deus está mostrando em visão aberta que não tem autoridade, não tem unção. É como uma alma vazia, é como uma alma sem luz. Mas às vezes tem uma pessoa ali sentada, ali no meio, quietinha, que a turma olha assim e fala: ixi, passa despercebido na igreja. Para quem tem visão aberta, você vê que nem um clarão de Deus na vida dele. Você sabe que aquela vida tem vida de oração e uma vida constante de oração, e que não precisa falar, porque o mundo espiritual reconhece. O fator é que nem todos vemos o mundo espiritual. E a gente tenta olhar às vezes o exterior. E o exterior às vezes oferece terrenos com vinhas que parecem mais belas. Mas o Senhor fala: eu só te dei uma vinha. Não importa se ela tem 5 por 5 de tamanho, se ela parece pequena aos olhos de todos os outros, mas é a vinha que eu te dei. Toma ela como mais preciosa da sua vida, amado. Por melhor que eu quisesse ser em Deus, eu não posso ocupar o lugar que Deus deu para você. Nós somos como aquela rede, quando os pescadores vinham e tomavam a rede, e às vezes a rede tinha certos buracos por causa do uso, e eles vinham e costuravam de novo aqueles buracos.
para que a rede voltasse a ficar íntegra, para pegar os peixes. Porque basta uma rede grande, forte, mas se ela tiver um buraco, você pode encher ela de peixe, e às vezes por aquele buraco todo o peixe se vai. Às vezes por alguém fora do altar, por um mau testemunho. Muitas vidas que poderiam estar no Senhor hoje estão lá fora. Então o Senhor diz: olha, cuidado com os atravessadores, cuidado com a bênção que eu tenho colocado em sua mão. Vigia, ora, pede discernimento, porque às vezes não é fácil visualizar. Às vezes parece coisa boa, parece que você está fazendo a escolha de Deus. Não, olha, aquela vinha é maior, não, vai me dar dinheiro, com esse dinheiro eu posso aplicar, ele pode render, eu posso multiplicar e comprar muitas vinhas. Mas Deus fala: a sua vinha é essa aqui, Nabote, é essa que eu te dei por herança. Amados, há muitas igrejas aí, há muitos homens sendo usados por Deus, mas qual a vinha que Deus te deu? Se hoje você está na expansão, ame essa casa como a vinha que o Senhor tem colocado na sua mão. E eu vou mais além. Se você tem um chamado na palavra, um chamado no ensino, na intercessão, ou na onde for, se você falar: pastor, eu tenho um chamado para ficar na porta atendendo pessoas, pastor, eu tenho um chamado para fazer o pãozinho da ceia. Se essa é a vinha que Deus te deu, te trate como a mais preciosa que possa existir. Escuta o que eu estou falando. Tem gente lá no céu que vai ter galardão gigantesco, e que talvez muitos vão dizer: puxa, mas lá na terra ficava na porta. E tem outros que o galardãozinho vai ser minúsculo. E talvez alguns digam: mas como assim? Pregou para muita gente, foi em tudo quanto é país, em tudo quanto é cidade. Porque existe uma vinha que está reservada a mim e você. Nabotes, eu os chamo de Nabote, o Senhor os chama de Nabote. Sê frutíferos. Toma a tua vinha, meu amado. Toma a tua vinha, porque tenho visto o espírito de Jezabel nesses dias tentado andar por meio da casa do Senhor para trazer engano e enganar. Escuta, eu não estou falando isso na emoção, não estou falando isso da minha cabeça, estou falando isso profeticamente. Cuidado, cuidado, porque a obra que Deus tem com cada um de vocês, entenda, é especial, é singular. Não a troque, porque Deus te deu por herança geracional. Antes que você nascesse, Deus te deu um nome e disse: essa minha filha, esse meu filho eu preparei para uma terra específica, para frutos específicos. E não é o Bacelli, não é qualquer outro líder, não é qualquer outro pastor que pode cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, mas somente se você permitir que Ele faça na sua vida. As vidas que Deus vai colocar na sua mão, Ele não vai colocar na minha, por mais que eu seja teu pastor. Então entregue a sua vida em prol dessa vinha, entregue a sua vida em prol das ovelhas que Deus colocar na sua mão. Se tiver que orar mais, ore mais. Se tiver que ler mais a palavra, meditar mais na palavra, medite mais. Se tiver que jejuar, jejue. Mas pastor, está doendo meu estômago, estou com tontura, pastor. Mas se Deus pediu o teu jejum, jejue. Não meça esforços. Eu sei, e você vai entender o que eu estou falando agora. E alguns de vocês, quando estão com a TV ligada ou na internet, vem aquele sopro assim.
Preciso desligar para orar. Preciso desligar para ler a palavra. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu falo profeticamente. Daí a gente pensa que é a nós, né, que estamos achando isso, né? Eu estou lá, poxa, eu estou pensando aqui que eu devia orar mais, que eu devia... Não, é o Espírito Santo que está falando com você. Nem sempre ele vai falar em voz audível. Nem sempre ele vai dizer, eis que te digo, meu servo. Às vezes é como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Desliga a TV, vai me buscar. Desliga o telefone com seus amigos. Desliga a internet. Para de ficar 6 horas no Instagram, no WhatsApp, e vai ter um tempo comigo. Pastor, eu preciso saber das notícias. Tudo isso é bom que a gente se informe, é bom que a gente se dedique, mas se eu gasto mais tempo com notícias do que com Deus, alguma coisa está fora da vinha. Alguma coisa está fora da vinha. E se nós queremos ser uma igreja forte no Senhor, uma igreja como Nabote, Deus está nos dando o recado, nós temos que entregar até o nosso último suspiro. Não por mim, não por ninguém aqui, mas porque a tua aliança, acima de ser com o pastor Batelli ou qualquer outro líder aqui, é com Deus. É com Deus. Não é o pastor Batelli que está falando aqui, não. Eu estou falando profeticamente. E eu gostaria que, em nome de Jesus, se isso estivesse sendo gravado, todos pudessem assistir, todos aqueles que hoje não estão aqui, porque essa era uma palavra para ser liberada para a igreja toda. Porque há um mover que Deus está querendo fazer nessa casa, mas eu tenho visto atravessadores tentando atravessar. E daí eu perguntei para Deus, e Deus tem falado, fala para eles todos se posicionarem, não só o líder da casa. Ninguém levanta uma casa sozinho, amados. Se nós jogarmos tudo na costa do líder X, do Y, Z, não chegamos lá, mas se cada um fizer aquilo que Deus reservou para si, tenha certeza que essa casa vai colher um grande avivamento de vidas salvas, restauradas, edificadas, purificadas, libertas, transformadas e sobrepujante no Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. Já são 9 horas e eu não quero passar do tempo. Creio que o Senhor deu a direção que Ele tinha. E entenda, amados, que você é privilegiado no Senhor. Se Ele deu essa palavra e você está aqui para ouvi-la, é porque Ele te considera um Nabote, e porque Ele confia que você pode entregar todo o seu eu em prol desta causa. Pastor, o que? Da Expansão Church? Não, aqui é uma pequena parte de nós, em prol da causa dele. Coube Ele que nós estivéssemos aqui. Então, você não faz só no nome do pastor Batelli, do pastor Rafael, ou de qualquer outro pastor. Nós fazemos em nome dele. Vamos orar? Enquanto o louvor ministra uma canção, eu gostaria que brevemente você fizesse uma reflexão. Como aquele jovem que dizia, o que me falta? Você vai, durante essa reflexão, você e Deus dizer, Deus, o que me falta para ser um Nabote? Para valorizar o terreno, a vinha que o Senhor me deu. A vinha fala de vinho, fala de uvas, fala de fruto,
fala de sangue de Jesus, fala de transformação, de mudanças. E logo em sequência nós vamos orar e abençoar a casa.